Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para a Copa América. Hendrick, Palmeiras. Evanilson, Porto. Galvão Bueno deu sua opinião sobre a convocação de Dorival Júnior. Sei o que vocês acharam. Eu não me surpreendi em nada. É a mesma... Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar tudo, mas antes já se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Nessa sexta-feira, o Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a Copa América. Se liga aí. É uma decisão puramente técnica, com todos os homens. Nós procuramos avaliar e analisar todos os atletas em atividade. Volto a dizer que para nós não importa idade, não importa clubes, não importa qualquer outra situação que não seja o momento de cada atleta, a condição que esteja e a entrega que possa apresentar. Logicamente que o processo de avaliação ele é complicado, ele é muito difícil. Nós tivemos na convocação anterior 14 jogadores afastados, né, num primeiro momento. Alguns deles que haviam sido convocados e tiveram necessariamente que serem cortados ao longo até da nossa apresentação. Isso é um risco natural que nós estamos preparados. O importante é que aqueles que foram deixaram uma ótima resposta. Não estando nesse momento, não quer dizer nada. Nós teremos aí 2 amistosos iniciais. Posterior a isso, aí sim, caso tenhamos necessidade de uma possível alteração, quer ela seja pela área técnica ou médica, nós o faremos para a Copa América. Nós teremos 2 datas de inscrições, que o Rodrigo pode pontuar a todos nós. Galvão Bueno, que é sempre relevante nas suas opiniões, também falou um pouco sobre a convocação de Dorival Júnior na seleção brasileira. Falar de convocação da seleção brasileira, eu não sei o que vocês acharam. Eu não me surpreendi em nada. É a mesma base, o mesmo pensamento, a grande maioria dos jogadores que ele tinha convocado para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Olha a importância desses amistosos, Inglaterra e Espanha. Tinha um goleiro de São Paulo? Sim, porque o Alisson estava machucado. Alisson e Ederson vão estar sempre ali. E o Bento, que foi convocado para essa fase sensacional, era o Everton antes. Então os 3 goleiros vão ser esses, está absolutamente correto. Se a gente for aqui para os defensores, com o Militão recuperado, ele tirou o Murilo e colocou o Militão. Aí os laterais. O Danilo não joga de zagueiro de área há muito tempo, você não fala sempre que talvez ele não aguente o ritmo, mas o Dorival disse hoje que a liderança dele é extremamente positiva. Na lateral esquerda, ele tinha convocado o Wendel, do Porto, tinha convocado o Ayrton Lucas. Agora entrou o Guilherme Arana. Bom, a fase do Guilherme Arana é melhor. O Ayrton Lucas nem tem sido titular no time do Flamengo. O Guilherme Arana voltou a jogar muitíssimo bem, entendo perfeitamente. Quando a gente vai para o meio campo, ele convocou 8 jogadores para o meio campo no jogo anterior. Dessa vez foram só 5. O Casimiro, disse que ele teve uma conversa com o Casimiro entendeu, a conversa foi boa. Me parece uma conversa de tipo fim de história do Casimiro na seleção brasileira. O André está machucado. Então, os outros jogadores são os mesmos. Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. Lucas Paquetá é o cara da criatividade. Na cabeça dele, me parece, e na minha seria, o Andréas, o substituto do Lucas Paquetá. Talvez esteja faltando alguém na função do Bruno Guimarães. Se ele convocou 8 da outra vez, na verdade 7, porque um se machucou, porque agora só 5. Talvez aí esteja uma questão. No ataque, são os mesmos, a exceção de Evanilson, porque o Richarlison se machucou, ele disse por isso que ele convocou o Evanilson. E na convocação anterior, o Galeno, que entrou muito bem pela esquerda. Mas por que o Galeno foi convocado? Porque o Martinelli estava machucado, foi convocado, estava machucado. Então, esse time, essa é a seleção dele. Muda um lateral esquerdo aqui, muda um zagueiro ali, um se machuca, chama um outro para o lugar, mas a base está absolutamente clara. Foi aquela que
ele levou para jogar com a Inglaterra e Espanha. E essa, que vai fazer 2 jogos amistosos e depois tem a Copa América. Essa é a sua seleção brasileira agora. E também teve o comentarista Casagrande falando da convocação da seleção de Dorival Júnior. Confira aí. Agora, a surpresa para mim, que foi positiva, mas ele não foi convocado, é o Casemiro. Para mim foi super surpresa. Eu até falei de manhã na live lá que nós fizemos na convocação. Eu duvido que tenha alguém que achasse que, com certeza, 100% que o Casemiro não fosse convocado pelo Dorival. Não existia essa pessoa. Tem gente que, assim, pode ser que ele não vá. E eu não gostaria, mas que ele não fosse convocado, para mim era uma carta marcada nessa convocação e o Dorival me surpreendeu positivamente. Eu estou gostando da reformulação, eu estou gostando da mudança de cara, sabe? Nós ficamos com a mesma cara de 2014 até 2022 praticamente, né? Ia mudando uma orelha, mudava um dedo, mas o corpo era o mesmo o tempo todo. E eu estou vendo uma seleção, um grupo, né, de jogadores do Dorival montando um outro corpo, com outros olhos, um outro rosto, uma cara muito mais simpática para o torcedor, uma cara muito mais simpática. A seleção do Dorival, esse corpo e essa figura nova que o Dorival está montando, ela é muito mais simpática e agradável. Só de ter o Endrick, o Vinícius Júnior, Rodrigo, Evanilson que está chegando agora, sabe? Outros jogadores convocados que também estão, que já foram anteriormente, mas não muito, e agora estão sendo constantemente, como o Ian Couto, né? O Arana voltando, o Wendel, o Gabriel Magalhães, enfim, tem um giro aí muito legal, muito simpático, muito empolgante para mim. Tá? O meio-campo, porra, eu olho lá, não tá o Casemiro, pô, não tem nem a chance do Casemiro entrar no jogo. Eu falo, puta, que legal. Não nada contra o Casemiro foi um grande jogador, é um grande jogador ainda, fez uma história. Mas, cara, há necessidade de uma mudança de cara. Porque esse grupo de 14 para frente não conquistou o povo brasileiro. Muito pelo contrário. Depois daquele 7-1, teve muitos. O primeiro momento foi aquela irritação, aquela raiva. Depois foi uma sensação assim, pô, pensa que os caras passaram dentro de campo, vamos dar um apoio, vamos para 18. Aí de 18 para frente, cara, ninguém, 80% do torcedor brasileiro começou a virar a cara e nem se interessar mais por seleção brasileira. Nem parar para ver isso, nem se preocupar com convocação. Tanto faz a convocação, os caras nem sabiam que dia que a seleção jogava. Então é isso, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários sobre o que você achou dessa convocação para a Copa América. Lembre também de se inscrever aqui embaixo no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.